Amém, Cris. Ah, bom dia. Bom dia a todos. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Em primeiro lugar, a Deus. Eu agradeço a Cris pelo convite. E vamos estar falando sobre. A Cris falou que nesse mês nós estamos falando sobre o tema de identidade, não é? Livres da acusação do inimigo. E Deus ministrou uma palavra muito grande no meu coração a respeito. Quero ler com vocês Juízes 6, de 11 a 17. Juízes 6, de 11 a 17, onde diz assim: o anjo do Senhor fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Até aqui. Quem era Gideão? Gideão, ele foi um juiz em Israel que Deus usou para libertar o povo de Israel. O povo de Israel, ele estavam sofrendo perseguição dos midianitas porque eles haviam virado as costas para Deus, começaram a adorar Baal e coisas começaram a acontecer na vida deles. Os midianitas começaram a estar saqueando a colheita e por 7 anos eles começaram a sofrer perseguição dos midianitas. Então, chegou um momento onde eles não aguentavam mais e quando eles se voltaram para Deus e pediram a Deus para que Deus pudesse os libertar. E aí Deus levanta Gideão, que Gideão foi um juiz, ele era da tribo de Manassés e ele era o mais pobre da sua família. E aí começa algo que Deus queria revelar e fazer na vida de Gideão. Então, quando eu estava lendo esse texto, Deus ministrou muitas coisas ao meu coração, porque como o tema de hoje é livres da acusação do inimigo, nesse tema a gente pode tirar vários aprendizados como acusações do inimigo. Muitas vezes, essas acusações do inimigo, a gente pode dividir esse inimigo, tanto o próprio inimigo Satanás, como nós mesmos, muitas vezes, temos sido o nosso próprio inimigo. Então, quero falar com você rapidamente sobre o que é identidade. Identidade é a imagem que você tem, que você carrega assim, de si mesmo. Ela está ligada à sua autoconfiança. Então, nós lemos que Gideão, ele havia sido chamado por Deus, mas só que ele carregava uma imagem muito distorcida daquilo que Deus via sobre ele. E muitas vezes não é assim que acontece sobre as nossas vidas. Deus, ele nos chama, Deus, ele nos separa, mas quantas vezes nós não falamos como Gideão: Senhor, mas olha para mim, olha para a minha vida. E aqui no versículo 12, o anjo apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Deus sabia quem Gideão era, Deus sabia de qual família ele vinha, se ele tinha posses ou não. Deus sabia se ele era capacitado ou não. Porém, Gideão estava ali.
no lagar, malhando no lagar, malhando o trigo. Ele estava ali escondido. Deus sabia como ele se sentia. Porém, independente das situações onde que você esteja vivendo nessa manhã, meu irmão, minha irmã, Deus ele te conhece. Deus ele sabe onde você está. E quantas vezes, assim como Gideão, nós não estamos escondidos dentro das situações em que estamos vivendo? Gideão ele estava escondido porque ele estava, poxa, os midianitas estão aqui. E muitas vezes nós estamos escondidos dentro das situações também, porque quando olhamos para nós olhamos e vemos e temos uma imagem distorcida de quem nós somos. Nós começamos a viver as acusações do inimigo, achando que nós não somos capazes. Porque muitas vezes nós olhamos da onde nós somos, se nós temos capacidade ou não, se nós somos inteligentes ou não, e não é assim que acontece. Muitas vezes a imagem que você tem de você mesmo é uma imagem tão distorcida daquilo que Deus, quando Ele te criou, Ele disse que você é. Aí muitas vezes você tem olhado a sua situação, você tem olhado se você tem dinheiro ou não. Você tem olhado as suas posses. Você tem olhado a sua família. Você tem olhado, talvez, o seu guarda-roupa. Você tem olhado os seus diplomas, se você tem diplomas ou não. Porém, quando Deus te chama, Ele sabe aquilo que Ele colocou dentro de você. Independente da situação onde você esteja, independente de como você está, se ele te chamou, é porque ele está contando com o que ele colocou dentro de você. Ele só quer que você se disponibilize. Então, eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, você levantou, você vai trabalhar, você vai estar participando aqui desse momento conosco, mas eu quero te dizer que Deus, ele sabe exatamente quem você é. Talvez você pode olhar para você e você pode se sentir tão inferior. Talvez muitas vozes você tenha ouvido dizendo que você não é capaz, que você não é inteligente, que você não tem recursos, que você não pode, mas Deus sabe quem você é. Porque a sua identidade não está baseada no que as pessoas dizem a teu respeito ou até mesmo no que você vê. Mas a sua identidade está baseada naquilo que Deus diz a seu respeito. Amém? No versículo, no versículo 13, no versículo 13 diz assim, que Gideão respondeu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Por que tudo isso nos sobreveio se o Senhor é conosco? E não é assim que muitas vezes nós nos sentimos. Nós achamos que, bom, se Deus é comigo, tudo tem que estar fluindo bem. Todos os meus filhos, eu não tenho filhos, não tive filhos, mas você que é mãe, talvez você pode pensar, não, mas se o Senhor é comigo, tudo precisa estar andando realmente bem. Os meus filhos, eles precisam estar fluindo, indo na casa do Senhor, o meu casamento, ou então as coisas relacionadas às coisas ao meu redor, tudo precisa estar fluindo bem. Nós temos o hábito de olhar para as coisas ao redor, para aquelas pessoas, e começamos a pensar: caramba, se Deus é comigo realmente, será que Deus é comigo? Se Deus é comigo, por que que eu preciso estar passando por tudo isso? Mas, meu amado, quero te dizer uma coisa: se Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz, por você e por mim, quem somos nós? Então, o fato de nós passarmos por situações difíceis na nossa vida não significa que Deus não está conosco. Então, eu não sei como que você entrou aqui nessa manhã. Eu não sei como você tem se sentido.
Eu não sei se você tem se sentido inferior, eu não sei se você não tem se sentido capaz, eu não sei se você tem se achado largado ou abandonado pelo Senhor, mas eu quero te dizer que, independente da situação onde você está, independente de como você esteja se vendo, Deus sabe aquilo que Ele está fazendo dentro de você. Quando ele te chamou para que você pudesse ter um relacionamento com ele. Só que muitas vezes as situações elas nos prendem e nós começamos a ouvir aquelas vozes do inimigo, tanto do nosso próprio inimigo, Satanás, que diz: está vendo, você não é capaz. Se Deus estivesse com você realmente, não, você não estaria passando por isso. Ou até mesmo nós começamos a nos inferiorizar. Tantas vozes o tempo todo, vozes e vozes, e muitas vezes nós ficamos tão atarefados nas coisas, tão atarefados. Assim como Marta, que estava o tempo todo ali, atarefada, fazendo uma coisa ou outra, a irmã dela, Maria, estava lá, aos pés de Jesus. E muitas vezes nós estamos querendo fazer tantas coisas. Não, Senhor, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, mas será que você está disposta nessa manhã, ou disposto a unicamente se assentar para deixar Ele falar com você? Quantas vezes você tem estado tão atarefado nas coisas do dia a dia, querendo provar o seu valor, querendo fazer coisas para que as pessoas possam olhar para você e ver, nossa, caramba, quantas vezes nós estamos sempre necessitando da aprovação do outro. E quando Deus quer unicamente que você, calma, se assente. Eu me lembro que uma vez, quando eu estava no Brasil, eu trabalhava em uma empresa de internet e uma moça, um dia, ela foi mudada de setor e ela passou um tempo, ficou trabalhando ao meu lado. Então, ela olhou para mim e ela disse assim: então, Kel, deixa eu te perguntar, o que que você está achando de trabalhar comigo? Eu olhei para ela e eu pensei assim: nossa, quanta necessidade de aprovação. Ela precisa saber o que que eu estou achando a respeito dela. E não é assim, muitas vezes, que a gente se comporta. A gente está sempre procurando no outro a nossa identidade. A gente faz do outro o grande outro. Não, eu preciso ser aprovado pelo outro. Eu preciso que os meus filhos gostem de mim. Eu preciso que as coisas estejam fluindo bem ao meu redor. Eu estou sempre precisando de uma aprovação extra, porque eu não me aprovo. Porque muitas vezes o maior inimigo que eu tenho está sendo eu mesma, porque eu não consigo encontrar valor em mim. Eu quero tanto fazer as coisas para Deus. Não, eu tenho um chamado, eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus está comigo, mas eu não me sinto capaz. Mas eu acho que se Deus estivesse comigo, ou então até quando, Senhor? Até quando eu preciso passar por essa situação? Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus está forjando a tua vida. E quanto mais você aprender a se assentar e se aquietar, ele tem mais espaço para continuar fazendo aquilo que ele já começou dentro da tua vida. E no versículo 14 diz assim: então o anjo olhou para ele, o anjo do Senhor. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, e você livrará Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, mas com que eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porque eu hei de ser contigo. Não importa como você se sente. Quando Deus te chama, Ele vai te mostrar.
porque é Ele quem fará. Mas é interessante que diz aqui, porque o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força. Mas que força é essa? Se Gideão ele se sentia inferior, Deus disse: vai nessa tua força. Eu te pergunto, mas que força é essa? Se ele se sentia inferior, ele se sentia inferior, não é verdade? O Senhor disse: vai nessa tua força. Mas 2 Timóteo 1,7 diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, de moderação. Em tudo que você enfrentar e que você enfrenta, Deus te deu um espírito de poder. Você entende isso? Deus não te deu o espírito de covardia, mas de poder. Deus disse para Gideão: vai nessa tua força. E Gideão falou: não, mas como? Como que eu vou? Deus não sabia como ele se sentia. Deus sabia como Gideão se sentia. Deus sabia que Gideão se sentia inferior. Deus sabia que Gideão não se sentia capaz. Mas só que Deus estava olhando para aquilo que ele próprio havia colocado dentro de Gideão. Ele disse: vai nessa tua força. E como 2 Timóteo 1,7 diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, sabe o que significa poder? A palavra grega para poder, a palavra poder, né, no grego significa dunamis, que é a capacidade de agir, força interior e autoridade espiritual. Então, não se trata de você ter tudo sob controle, mas de você ser capaz de agir mesmo na incerteza. Você entende isso? Não se trata sobre você ter o controle das coisas, mas quando você entende que aquele que te chamou, ele já te capacitou e existe um poder dentro de você que vem dele. Você é capaz, você tem forças para conseguir, porque independente da situação onde você está, você entende que tem um dunamis dentro de você. Ô, meu irmão, existe uma força dentro de você que mesmo quando você olha para você, você às vezes acha que você não consegue. Às vezes você como mãe que tem sempre orado pelos teus filhos, você, mas eu não aguento, mas eles continuam nessa situação, ou o meu casamento continua nessa situação, ou as minhas finanças, quando eu olho no banco, continuam não da maneira como eu queria. Quando você entende que existe um poder dentro de você, quando você entende que existe algo que te move, você enfrenta as coisas. Ô, meu irmão, mesmo que você não esteja vendo a mudança, você continua perseverando, você continua orando, porque você sabe, e eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Deus, no tempo certo, vai fazer as coisas, porque não se trata sobre as coisas estarem resolvidas no meu tempo ou não. O que importa é que eu permaneça, porque eu sei que o meu Deus ele está comigo, amém? Então, quando você entende isso, você entende que você tem poder de Deus. Você tem poder para enfrentar o dia de hoje com força. Você não pode controlar o que acontece ao seu redor. Você não pode controlar o que as pessoas fazem com você, mas você pode controlar como você reage. Você pode controlar como você passa a enxergar as situações. Você passa a entender que muitas vezes aqueles pensamentos não muito amigáveis que vêm sobre você, você começa a entender, não, peraí, o que está escrito na palavra? O que a Bíblia diz a meu respeito? Você pode não controlar as coisas ao seu redor, mas você controla como você tem reagido. E quando você entende isso, você permanece, mantém o teu foco o teu foco está ali firme no propósito ao invés do problema. Você tem alegria,
Porque o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 1,12, diz: Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Ele diz: Eu sei em quem eu tenho crido. Interessante que ele disse isso. Quando eu li novamente, eu pensei: caramba, eu sei. Ele diz: Eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Você sabe em quem você tem crido? Eu não conheço os seus sonhos, eu não conheço, não sei aquilo que você almeja, eu não conheço os seus propósitos. Mas o apóstolo Paulo, ele diz: Eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Você sabe em quem você tem crido? Te faço essa pergunta nessa manhã. Você sabe em quem você tem crido? Você que entra todas as quartas-feiras nessa plataforma para participar. Você sabe em quem você tem crido? Ou você tem deixado que as situações que têm acontecido ao teu redor definam a sua vida? Gideão, quando Deus o chamou, ele olhou para si e, Senhor, eu sou o menor da casa do meu pai. Ele estava escondido ali no lagar, estava escondido dos midianitas. Meu irmão, há tempo para todo propósito debaixo dos céus, assim diz a palavra. Tudo bem que teve um tempo onde Gideão estava escondido, mas também houve o tempo onde Deus o tirou dali. E existe um tempo, tudo bem, você pode ter passado por um tempo, ou estado num tempo onde você se sinta mal, você se sentiu inferior, você não se sentiu capaz, mas também é chegado um tempo onde Deus olha para você e diz: até quando? Até quando você vai permanecer dessa maneira? Eu me lembro que uma vez eu fui casada por 15 anos e uma vez eu estava no Brasil, um ministério de adoração. O meu ex-esposo, ele era pastor, ele faleceu até, creio que uns 2 anos atrás. E eu lembro que tinha um ministério de adoração e até então tudo era ali, o meu, né, ex-esposo que fazia as coisas e eu sempre desejava as coisas da parte de Deus, mas eu sempre, eu não, Senhor, mas porque eu cresci em um lar onde, como muitos, né? Os pais não demonstraram amor, então um lar onde eu me sentia sempre muito rejeitada, ferida de abandono, de rejeição, e aí eu me casei. Na época, havia me casado com um pastor, onde ele todo ali chega e conversa com o outro, e todo mundo o tempo todo: "Ô, pastor, pastor", nem para oi para mim. Fazia com que cada vez mais eu me sentisse inferior. E aí, juntando também com o pai, que de vez em quando falava coisas ruins e feias para mim, sem aprovação, mas até que um dia lá na igreja, nesse grupo de louvor que apareceu, no momento, num dos momentos da ministração, a, a esposa do rapaz, ela veio até mim e ela sussurrou no meu ouvido, ela disse assim: Deus manda te dizer que você não é a sombra dele, a sombra do meu, né? Na época do esposo. Deus manda te dizer que você não é a sombra dele. Oh, meu Deus. Eu lembro que eu vi aquilo ali, mas não, e não é assim que muitas vezes acontece na nossa vida. Deus chega para você, ele te chama, ele fala: olha, quero me relacionar com você. Eu tenho algo na sua vida, mas eu, Gideão, quando Deus falou com ele, olha, você vai libertar o povo dos midianitas.
eu sou contigo, eu serei contigo. E no final ainda ele diz: Não, Senhor, mas se é o Senhor realmente, não, o Senhor vai ter que me provar. E não é assim muitas vezes que a gente age, às vezes em nós mesmos. Às vezes você pode ser cristão já há tantos anos, ou conhecer a Deus. Eu cresci num lar evangélico, eu cresci num lar evangélico. Da minha família, família de pastores, enfim, mas mesmo assim, muitas vezes, ou na maioria das vezes, me sentindo tão inferiorizada, tão mal, tão. Aí, quando chega na igreja, você vê as pessoas, né, ministrando, ou sendo mais ativa, ou então você vê as pessoas conquistando, concluiu a faculdade, comprou uma casa, ou casou, ou as coisas melhoraram, e você, poxa, Senhor, mas e eu? E as vozes do inimigo o tempo todo ali. Você não pode, você é feia, você é burra, você é incapaz, você não. E Davi, é interessante que ainda a história de Davi, em 1 Samuel 17, fala que disseram a ele que ele não podia ir para a guerra, por quê? Porque ele era pequeno e não era capaz. Quando, nessa passagem, né, que nós conhecemos, onde Davi foi, ele quis enfrentar Golias, disseram para ele: Você não, você é pequeno, você não é capaz. Então quiseram dar a ele a armadura de Saul, mas ele recusou usar a armadura de Saul. E quantas vezes essa armadura tem sido que colocam na gente, ou que muitas vezes a gente tem vestido, tem sido aceitar aquilo que o inimigo tem falado a nosso respeito para nos diminuir. Quantas vezes você permite que coloquem uma armadura sobre você de que não, você não é capaz. Às vezes você tem o desejo de entrar numa faculdade, ou fazer um curso, ou estudar, e às vezes as pessoas falam: Nossa, mas olha a idade, você vai fazer isso agora com essa idade? Eu lembro que eu queria muito fazer faculdade de fisioterapia na época. Eu cheguei a passar para a faculdade. Na época, meu pai, ele iria pagar, mas aí uma das minhas irmãs ficou com muito ciúme. E aí ela começou a falar na cabeça do meu pai, enfim. E acabou que eu não fiz a faculdade. Aquilo me frustrava muito, porque eu pensei: Poxa, Senhor, eu me sentia tão inferior, eu me sentia assim, poxa, caramba, eu queria tanto fazer uma faculdade, eu não fiz. E agora, o que que eu vou ser? E passou o tempo, não cheguei a fazer a faculdade de fisioterapia, e passou um tempo depois de estar em Londres há um tempo, quando eu fui ao Brasil, aconteceu de eu ter a oportunidade de estar fazendo o curso de psicanálise, e eu fiz. Eu me lembro que quando a minha amiga, ela me indicou, falou: Poxa, Raquel, tem um curso, por que que você não faz? Vai ser bom para você. Uma das primeiras coisas que me veio à mente foi: Mas eu agora, inferioridade, não permissão, é assim que eu me sentia. Não, mas agora, muitas vezes a gente baseia a nossa vida em tempos. A gente acha que não, as coisas precisam fluir dentro desse tempo, dentro de determinada idade, não é? Se passar disso, não, já não. Mas a Bíblia não diz que um dia para Deus é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia. Então, muitas vezes eu vejo que nós, como seres humanos, a gente tem baseado a nossa vida mais naquilo que nós achamos que é bom para a gente, ao invés de descansar em Deus. Davi disseram para ele: Você não pode, porque você é pequeno,
Você não é capaz. Mas o que que ele fez? Davi fez. Ele pegou unicamente aquilo que ele tinha. Ele sabia, ele conhecia Deus. Porque se ele lembrou, não, um dia Deus me deu força, eu matei um urso, eu matei o leão. Ele pegou aquilo que ele tinha na mão. Ele tinha uma pedra, ele tinha uma funda, e ele tinha coragem e a confiança para lutar em nome do Senhor dos Exércitos. Tudo que você precisa é saber que você tem dunamis dentro de você, que é a capacidade de agir independente das situações. Você vai pegar essa coragem, esse dunamis, essa fé que você tem e você vai enfrentar os problemas da vida em nome do Senhor dos Exércitos. E você não vai permitir que o inimigo coloque limites na tua vida, porque o único que tem poder para colocar limite é Deus. Deus, ele disse para as ondas do mar, até aqui, Deus. Mas quanto a você, eu lembro que uma vez eu ouvi uma analogia muito interessante sobre a nossa vida e como um carro, uma pessoa que cria um carro, né, o construtor de um carro, vamos colocar assim. Quando ele cria o carro, ele coloca ali no velocímetro, geralmente o quê? Vai até 220, 240, não é? O que que significa? Que ele está dizendo que aquele carro tem a capacidade de andar, de correr até 220, 240. Você anda, eu ando 80 porque eu quero, não é verdade? Mas o construtor daquele carro diz que se eu quiser pisar fundo, eu posso pisar até 220, 240. E eu te pergunto nessa manhã, como que está a sua corrida em direção àquilo que Deus te chamou para fazer? Não permita que o inimigo venha colocar travas na sua vida. Porque se Deus diz que você pode e você consegue, então siga unicamente naquilo que o teu Criador diz a teu respeito. Assim como Davi, que ele pegou a coragem, a confiança, a experiência, não é, de estar ali andando com Deus, ele seguiu firme. É isso que você vai fazer e que você precisa fazer. Então, nessa manhã, eu quero te incentivar a que você pegue tudo aquilo que tem te limitado. Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos nesse momento. E já finalizando, eu quero te convidar a você fechar os seus olhos nesse momento. E que você pegue tudo aquilo, porque Davi tentaram colocar armadura de Saul nele. Eu quero que, pela fé, você feche os seus olhos agora e você comece a tirar toda essa armadura que colocaram sobre você. A armadura não só que colocaram sobre você, mas que você também começou a pôr, mas que você durante anos colocou sobre você. Começa a tirar pela fé agora a armadura de que eu não posso, a armadura de que eu não sou capaz, a armadura de que eu sou feio, ou a armadura de que ou eu sou gordo, ou eu sou magro, de que eu não sou inteligente. Começa a tirar agora, faça um ato profético, tira toda essa armadura, todo esse peso, todas essas vozes de que você não pode, de que você não é capaz, de que a família do outro é melhor, de que os filhos dos outros, da outra família, é melhor do que os seus, de que o seu ministério, não, que você não consegue. Começa a tirar toda essa armadura agora em
nome de Jesus. Pai, eu quero colocar, apresentar diante de Ti a vida das Tuas filhas, dos Teus filhos nessa manhã, Senhor. Pai, quantas armaduras, Senhor, muitas vezes, Senhor, foram colocadas sobre os nossos ombros e muitas vezes nós também, Pai, colocamos e vivemos com pesos, Senhor. Mas nessa manhã, Senhor, eu te agradeço por essa palavra. Eu te agradeço porque o Senhor nos conhece, Pai, independente da situação em que estamos, independente de como nós nos enxergamos, assim como Gideão, que se sentia tão inferior, mas o Senhor disse: vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Senhor, nessa manhã, Pai, eu apresento diante de ti cada mulher, Pai. Ô Senhor, mulheres, Senhor, o Senhor sabe que as tuas filhas, Pai, muitas vezes elas se sentem tão mal, tão inferiores, Pai, tão incapazes, mas eu lhe peço que o Senhor possa, Senhor, trabalhar dentro delas, mostrando para elas, Pai, que a identidade delas não é baseada naquilo que elas olham no espelho, naquilo que elas ouvem ao redor delas, Pai, mas a da identidade delas é baseada naquilo que o Senhor diz a respeito delas, Pai. E o Senhor diz que elas são amadas, Pai. A tua palavra diz, Senhor, no Salmo 139, Pai, que nós fomos criados de uma maneira que, por modo assombrosamente maravilhoso, o Senhor nos criou. E nessa manhã, Senhor, eu apresento a Ti cada filha tua, cada filho teu que está nos ouvindo nessa plataforma. Senhor, eu declaro um tempo de mudanças na vida dos teus filhos. Eu declaro que a partir de hoje, Senhor, eles vão se olhar não como, Pai, o mundo os enxerga, mas eles vão se enxergar como o Senhor, Pai. O Senhor os chamou como sendo bênção, nação santa, Pai, povo justificado, em o nome de Jesus, Pai. Eu anulo no mundo espiritual toda sentença maligna de morte sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Eu declaro a tua paz que excede todo entendimento. Eu declaro, Senhor, que eles vão se enxergar, Pai, como filhos amados, capazes, Pai, porque o Senhor é com eles todos os dias da vida deles, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe.